Oi, no ar, Tempos de Escola, essa série toda comemorando 15 anos do canal Futura. Hoje a gente tem um apresentador que gosta das ciências. Vamos ver quem é na época de escola. Vamos ver a foto dele aí. Não mudou muito, não. Ele chegou agora e a gente registrou. Vamos ver a chegada dele. Ele é o Alexandre Henderson, que apresenta o Globo Ciência. Já apresentou também o Nota 10, A Cor da Cultura, estudou no Santo Inácio, no Rio de Janeiro, no bairro Botafogo, e a gente vai enfocar uma época que ele estudou de 93 a 95. Né? Primeiro, como é que você pousou naquela escola? Como é que você... A opção foi de quem para que você estudasse lá? Nossa, é uma história que eu me orgulho muito. Eu vim de outro colégio. Santo Inácio é um colégio de padre, no Rio. Eu vim de um colégio chamado Instituto Padre Leonardo Carrécia, colégio de freira. Uhum. E naquela época, né, minha mãe, eu mais 2 irmãos, né, e minha mãe criou a gente sozinha, então aquela loucura para pagar colégio, pagar curso de inglês, e minha mãe se virava mesmo. Então chegou num determinado momento que eu via minha mãe naquela ânsia mesmo de dar o melhor, e era um período que eu estava indo para o ensino médio, então tinha toda essa questão do vestibular, e eu sempre fui um aluno muito dedicado, e aí eu falei, bicho, eu tenho que dar uma reviravolta nisso. Então foi uma atitude minha, eu peguei, fui na escola, tinha um processo seletivo, sentei com o reitor da escola, depois de aprovado, e falei, olha, eu passei na prova, não tem condições, Santo Inácio é uma escola caríssima, é uma escola de ponta no Rio de Janeiro. Acho que, olha, vou ser muito sincero, Serginho, é um dos maiores orgulhos que eu tenho na minha vida ter sentado naqueles bancos escolares. E aí saí de lá, saí com desconto. Bacana. E foi mágico, assim, foram anos que toda vez que eu falo de Santo Inácio me dá uma emoção. Aliás, eu passo pela rua de Santo Inácio, daquela... Você entrou lá com quantos anos? 14 anos, por aí. Né? E aí, qual foi sua primeira impressão e a sua primeira impressão com as pessoas que estudavam lá? Eu cheguei uma semana depois do início da aula. Então primeiro eu observei, era um colégio que eu era o único negro da turma, da série. E não da escola? Na escola, muito pouco. Pouco. E assim, para você ter uma ideia, na época, na minha turma, por exemplo, contava a dedo quem não tinha motorista. Então imagina, eu chegar lá, não que a questão da negritude, o fato que isso aí fosse causar um obstáculo, muito pelo contrário. Eu acho que só de eu ter peito para atravessar o túnel e ir lá catar esse desejo de entrar lá, eu acho que para mim você supera tudo. Então assim, primeira semana foi uma semana de observação, de ver como é que estava. Eu senti uma certa diferença em relação ao colégio que eu estudava, em termos de ritmo de estudo, de cobrança também, mas rapidinho eu me enturmei. Uhum. E você conseguiu fazer logo bons amigos lá? Assim, eu digo, amigos que ficavam mais na intimidade mesmo. Demorou um pouco, né? A minha primeira amizade, na verdade, a gente tinha aula aos sábados. Então, primeira semana eu fui, como eu cheguei uma semana depois, peguei caderno para tirar xerox, anotar o que eu tinha perdido, mas foi num sábado uma amiga minha, que é minha irmã hoje, eu falo que a gente é irmão espiritual, chamada Ana Carine, inclusive eu fui padrinho de casamento dela. A gente, no intervalo da aula, a minha família por parte de pai é baiana e a família dela é de Fortaleza. E aí o papo foi música baiana, que na época eu adorava, assim, curtia muito. E aí dali... Música baiana diz axé? Axé. E dali virou uma amizade, a gente cantando e ela falando das férias que ela tinha passado em Fortaleza e eu também das minhas férias na Bahia.
e ficou uma amizade até hoje, é uma das melhores amigas. E ela foi, na verdade, ela meio que abriu a porta para eu fazer amizade com os outros colegas também da classe, né? Ah, bacana. Então, a gente vai ver... Eu não sei se você falar quando eu passo por lá, me dá uma emoção, mas você chegou a voltar a entrar na escola? Às vezes você visita ali e fala... O tempo, né? Hoje é escasso, né? Muito trabalho. Eu sempre fico naquela, vou entrar. Mas aí a correria é muito grande, mas depois do fim da escola, até hoje eu já fui já algumas vezes. Então, tem que voltar mais. Vamos ver alguns amigos que entraram de novo lá na escola. Vamos lá. Toledão, eu tô aqui no Santo Inácio. Vamos dar uma volta por aí para ver se mudou alguma coisa. Vamos comigo? Tô entrando no metrô. Aqui não tem mais orelhão, né? Como tinha antigamente. Ali os banheiros, o campo, onde a gente passava... Nossa, mudou muito. Ai, que delícia, que saudade! Carol, Dadá, que saudade! Que era onde os meninos jogavam futebol. O Alexandre não era muito de jogar não, mas ele corria muito. O Alexandre sempre foi um cara muito divertido, extrovertido, muito amigo. O sino, que a gente queria explodir. Tá inteiro. A gente tirava foto ali, lembra, no final do ano? Em outros tempos a gente estaria aí nos andares pensando em como jogar papel higiênico molhado nessa galera que tá gravando aqui no pátio, né? Então... Será que vai rolar da gente entrar numa sala? Lembra que a gente subiu isso aqui às 7 da manhã? A Aninha subia essas escadas com o Alexandre cantando. Quem já estava na sala já sabia que estava chegando. Aninha e Alexandre. Era auge da música baiana, né? A gente tinha uma banda, eu e o Alexandre éramos os cantores, né? Aí era uma época muito alegre, as janelinhas que a gente passava, assim, quando o coordenador estava viajando. E o pessoal segurava o Alexandre, que ele era magrinho, bem levinho. Magrinho mesmo. Seguravam ele, quem estava na sala via da janela só o Alexandre passando, nadando, fazendo careta. Nem o professor conseguia dar esporro na turma, que ele também ria pra caramba. O Toledo conseguia conciliar a diversão com a disciplina. Ele era um dos primeiros alunos da série, mais bem colocados. Quando a gente tinha alguma dúvida na matéria, a gente procurava ele, que ele sempre sabia explicar com maior facilidade. Olha, as carteiras não são mais pretas. E o quadro também não. Televisão, que chique! No nosso tempo não tinha nada disso. Eu ficava bem aqui atrás, na bagunça. Você sentava do meu lado. Jesus, o Toledão. Às vezes o Toledão, dependendo da matéria, você estava lá na frente. Em determinados momentos era fundamental estar na frente porque apertava. E aqui que a gente aprendia e também fazia muitas brincadeiras. Muita coisa nessa sala. Alexandre, prazer estar aqui, cara, um abração. Saudade de você. Foi uma das melhores coisas que aconteceram na minha vida, foi ter te encontrado aqui, nessas carteiras, no colégio. Que você continue sempre essa pessoa irreverente, maravilhosa. Que você continue esse profissional brilhante, sucesso. Um beijão. Muito bem, Toledão. De onde veio o Toledão? Ah, história longa. Que nem vale a pena. Não? Tudo bem. Que emoção, gente. Tô vendo, você tá emocionado mesmo. Emoção. Um beijão da Liana, beijo Carol, beijo João, beijo Ana Karine, olha, bacana, me pegou né? agora. E banda, e essa banda? A gente não era nada profissional, a gente levava e quando tinha uns saraus na escola e a gente tocava não só música baiana, mas MPB de um modo geral, né? Você era vocalista com ela? Eu cantava junto com ela. Aqui a gente tem perguntas pelo Twitter. A Luana Severiano pergunta se você fazia parte da turma que fugia da aula de educação física. Ou se tinha algum esporte preferido, alguma coisa. Eu jogava handball muito bem e corria. Quando tinham provas de atletismo, eu era o cara, assim. Ah, é? Mas futebol eu não jogava. Assim. Jogava de vez em quando futebol de campo, tinha um futebol de salão também, mas não era muito... E handball eu jogava muito bem. Hoje eu adoro esporte. Eu corro, malho, de vez em quando jogo vôlei de praia. Mas na época não era tão... Você era magrinho, craque, né?
Eu era magrinho. Tanto eu era esquisito. Você era esquisito? Eu era esquisito. Eu vi a foto ali e eu falei... Mas não mudou muito. O rosto... Eu era bem magro. Na verdade, eu fui encorpar anos depois, quando eu comecei, que na verdade a minha carreira começou... Eu comecei trabalhando como modelo, né? Até hoje eu falo... A gente senta quando reúne pra... E são amigos que eu vejo até hoje. Eu falo, gente... Como eu fui trabalhar como modelo. Lembrando a época de Santo Inácio. Magrinho. Magrinho e tal. Aí depois não, depois eu comecei a malhar, fazer esporte, aí deu uma encorpada. Agora, como é essa história que você meio nadava no ar, é isso? Não, que tinha um vão em cima da sala? Tinham janelas que davam para a sala de aula. E aí era muito engraçado, que aí juntava essa galera, eles me levantavam, aí eu passava... Dava aquela coisa assim, e quando eu virava e via com a mão, eu andava assim, ó. Voltava. Aí você imagina o professor dando aula, ele olhava, nunca rolou assim, vá pra coordenação, porque eles me adoravam, né? Então parava aquilo, a turma inteira, parava. O professor vinha na porta e falava, meu filho, não dá. Parei minha aula, o nosso aí a turma inteira ria. E era isso que eu acho que era bacana, assim, eu sabia separar a hora de brincar e a hora de estudar, entendeu? Ninguém ali era nerd. Todo mundo ali, até porque o colégio cobrava muito, a média era 8 na época, imagina a média 8. Tinha simulado toda hora, mas assim, tinha a turma da bagunça e a gente quando aprontava as nossas, a gente aprontava mesmo. Bom, a gente vai terminar o primeiro bloco, no segundo bloco a gente vai falar mais exatamente da tua performance em relação aos estudos e também rever alguns professores. Bacana. Tempos de Escola, volta já. Voltando, Tempos de Escola, comemorando 15 anos do Canal Futura, hoje com o Alexandre Henderson. Alexandre Henderson de Oliveira, estudou no Colégio Santo Inácio, Rio de Janeiro, e ele estudou do primeiro ao terceiro ano do ensino médio. A gente está entre 93 e 95. Nessa época, o Fernando Henrique, em 94, foi eleito presidente no primeiro turno, e ainda em 94 o Brasil venceu a Itália na Copa dos Estados Unidos. Você lembra de fatos da história? Como é que era o ambiente na escola, no Santo Inácio, em relação à política, futebol, informação? Era um período, eu lembro exatamente na Copa, me lembro que tinham festas, né? Cada jogo tinha, a gente fazia festas, né? Reunindo a galera. O colégio ele tinha, né? A gente tinha uma discussão, não era um colégio tão focado na questão da discussão dos acontecimentos, de política. Não era um colégio, não posso dizer que era um colégio que se discutia tão abertamente. Eu acho que hoje o Santo Inácio está com tem um espaço maior para esse tipo de discussão, né? Eu peguei, por exemplo, uma época de Collor numa outra escola. Certo. Então, aquela coisa do impeachment Collor, de ir para as ruas, eu tive essa oportunidade de juntar aos amigos e entrar nesse movimento. No Santo Inácio, de 93 a 95, não foi um momento tão efervescente. Né? Agora, se discutia, claro que se discutiam alguns assuntos daquele momento, né? Mas não era uma escola que tinha essa de ter grêmio e de vamos mudar o país, não era. Agora, a gente reparou que você sentava às vezes no fundo, às vezes na frente, você navegava ali, surfava ali na sala de aula, né? E com os professores, você tinha afinidades maiores, menores, porque pelo que eu vi você realmente honrou o teu pedido inicial lá para o reitor, né? Falou, não, eu vou estudar bem, estudou bem, mas também fazia das suas, né? E a afinidade com o professor é natural, você pode